Olha, os corredores e as faixas exclusivas para ônibus em São Paulo têm reduzido o tempo que os passageiros gastam no transporte coletivo. E olha que legal, principalmente nos horários de pico. É o que aponta um estudo não governamental que comparou aí o antes e o depois das ruas que agora têm faixas específicas para o transporte coletivo. Elisângela é assistente social e usa o transporte público todos os dias. Com as faixas exclusivas de ônibus, ela fica 1 hora a menos no trânsito para chegar e sair do trabalho. Eu chego mais cedo em casa e vou fazer minhas coisas, né? Vou cuidar da minha janta, por exemplo, vou assistir uma televisão, vou conversar com a família, entendeu? Então a gente ganha sim, com certeza. Desde o início do ano passado, São Paulo ganhou 356 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. De acordo com a CET, a velocidade média dos coletivos aumentou 45%. Os passageiros ganharam tempo com isso. Depois que implantou o corredor, melhorou bastante, porque na hora de picos, agora só passam os automóveis, agora está nas suas faixas devidas, né? Mesmo quem usa ônibus em trechos onde não há faixas exclusivas ou corredores, sente que a viagem está mais rápida em alguns lugares. Leandra mora na Zona Sul e trabalha a 5 quilômetros de casa. Ela gastava 1 hora para chegar ao trabalho de carro, mas nas últimas semanas, a consultora decidiu deixar o veículo na garagem. Agora que eu vou e volto de ônibus, eu demoro o trajeto inteiro em torno de 30 minutos. E os pontos positivos é que eu não me estresso tanto, igual me estressava antes. Eu tenho mais tempo para fazer as outras coisas, para fazer as coisas da minha vida. Então, assim, eu ganho mais tempo indo de ônibus do que de carro. E agora o carro você vai usar quando? Só para final de semana e tudo. Tá certo, Ela. E olha só, as faixas exclusivas e os corredores também contribuíram para reduzir a emissão de poluentes nas regiões onde elas foram implantadas aqui em São Paulo. Para falar mais sobre o assunto, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o André Ferreira. Ele é o diretor-presidente do Instituto Energia e Meio Ambiente, que é o responsável por essa pesquisa. Oi, André, boa tarde. Olá, obrigado por ter tarde. aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vocês podem... Dá para comemorar isso, então? Dá para dizer que é, de fato, uma medida que está tendo um bom resultado? Quer dizer, o trânsito está ficando mais humano em São Paulo, a gente pode dizer isso? Não, eu não diria que o trânsito está ficando mais humano. O que é preciso ser preciso quanto a isso. As faixas exclusivas de ônibus melhoraram a velocidade dos ônibus, aumentaram as velocidades e, portanto, melhorou a vida de quem está no ônibus. Isso seguramente... Isso que a gente viu na reportagem trechos, é uma realidade. É uma realidade. Melhorou a velocidade dos ônibus nos trechos de faixa. Isso é inegável. Agora, quando se fala no trânsito em geral, isso envolve uma porção de coisas que vão além das faixas. Acho que nós não podemos ter a ilusão, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, não se pode ter a ilusão de acabar com o congestionamento. Ontem vocês fizeram um encontro aqui em São Paulo, a gente até noticiou esse encontro, para desestimular o uso de carros. E você quer olhar o balanço que você faz? Tem alguns projetos interessantes, alguma coisa que você pode dividir com a gente? Tem, nós trouxemos a experiência de Londres. As pessoas conhecem muito Londres pelo pedágio urbano, mas eles têm uma política também de restrição de estacionamento para o transporte individual muito importante. O México está discutindo isso também, trouxemos o pessoal que está trabalhando com isso no México. E o Instituto ele tem uma leitura da realidade hoje, da mobilidade urbana, na qual, vamos ser claros, o congestionamento hoje que a gente presencia nas grandes cidades brasileiras é um fenômeno provocado pelo excesso de automóveis. Portanto, a solução, primeiro, a solução para melhorar a mobilidade das pessoas tem que estar focada no excesso de automóveis. Agora, nós não podemos ter ilusão de acabar com o congestionamento, porque nossas cidades não são desenhadas para esse volume de veículos, de automóveis. Mas melhorando a qualidade do transporte coletivo, pois o metrô... o primeiro caminho que você tem que fazer de imediato, por isso que a gente acha que faixa é uma coisa interessante, como uma primeira medida, não é uma medida estrutural, nem resolve totalmente, mas a primeira coisa que tem que fazer é tirar o transporte público do congestionamento. É preciso tirar... Até para estimular, exatamente, até para a gente ver isso que a moça acabou de melhorar dizer, sua vou qualidade, deixar o carro na garagem, vou sair final de semana. Exatamente, e porque tem muito mais gente. Quando você tira o transporte público do congestionamento, você está beneficiando um número grande de pessoas. Agora,
Isso não resolve, você precisa de medidas que desestimulem o uso do automóvel. André, para a gente fechar, a gente está em ano eleitoral. Como é que é o encaminhamento de vocês junto às autoridades, junto aos políticos, aos partidos? Vocês passam esses dados? Nós terminamos agora esse documento, esse relatório, e nós estamos distribuindo esse documento para um conjunto de cidades, para todas as cidades acima de 500 mil habitantes, e estamos nos dispondo a conversar, a apresentar esse trabalho em todas as cidades que nós entendemos como cidades estratégicas, porque faixas exclusivas de ônibus, elas não se aplicam apenas a megacidades, você pode fazer isso em cidades médias com resultados bastante satisfatórios. Tá aí, gente, bacana. Receber aqui o André Ferreira, diretor-presidente desse instituto, que fez o primeiro estudo aí, não governamental, nisso, foi o primeiro estudo, né? Sobre o reflexo positivo aí das faixas e corredores no trânsito de São Paulo. André, obrigada. Até uma próxima oportunidade, tá? Boa tarde para você.